Oi, Lúcia, tudo bom, querida? Oi, pessoal, boa noite. Quanto tempo que eu não vejo vocês? Olá, doutora Camila. Olá, Mônica. Boa noite. Tudo Tudo bom? bom? Por favor, sem doutora, tá? Sem doutora? Tá bom, sem doutora. Vamos começar. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Mônica Xavier, sou a fundadora do Instituto Empatiai, que trabalha o acolhimento de famílias que recebem a notícia da deficiência de seus filhos. E hoje eu estou aqui com uma convidada super, hiper especial, que é uma super honra estar com ela, a doutora Camila Varela, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o novo decreto 10.502 da educação inclusiva. Doutora Camila, se apresenta para a gente, por favor. Eu sei que a senhora tem um filho com autismo, já adolescente, que a senhora trabalha especificamente como defensora da pessoa com deficiência. Conta um pouquinho para a gente. Bom, Mônica, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu a conheci agora na pandemia, nas lives que foram feitas nos podcasts, e foi uma grata surpresa conhecer o seu trabalho. É um trabalho que realmente é essencial, maravilhoso. E como eu vou te chamar de você, por favor, quero que você me chame de Por você também. favor, você para nós duas. Então tá bom. E foi exatamente essa sensação, quer dizer, do que a empatia faz, que empatia, acolher as famílias depois do diagnóstico, que eu senti muita falta quando eu tive o diagnóstico do meu filho há 10 anos atrás. Eu tenho, então, um filho de 12 anos e meio agora, e quando ele tinha 2 anos e meio, eu tinha o diagnóstico dele de autismo. O autismo tem essa característica de não ser uma deficiência física de evidência, né? Então a gente não consegue olhar para uma criança e saber que ela tem essa deficiência, e por isso o diagnóstico é tão complicado, porque ele depende de uma série de, como posso dizer para você, de observações clínicas. Não tem um exame que se possa fazer. Existem, claro, comorbidades que às vezes estão associadas ao autismo, mas não é uma deficiência que se mede através de exames médicos. Então, por isso foi tão difícil, porque, quer dizer, ele teve um nascimento tranquilo, a termo, tudo direitinho, teve o Apgar 9, 10, maior até do que da minha filha, que eu tenho uma filha de 14 anos, que ela, assim, nasceu prematura, com 34 semanas, e foi aquele susto, mas, enfim, você pelo menos sabe o que você está esperando, né? Você tem uma Aham, criança é verdade. prematura e você fica atenta a ver o que vem ali para frente. Eu até li o histórico seu, eu acho que também você teve filhos prematuros, né? Tive três. Na falta de um, tive três. E então a gente já está imaginando o que vem pela frente. Antes dela eu também tinha tido um aborto espontâneo. Então, assim, foi toda uma situação que eu já estava preparado. O dele, ao contrário, foi aquela coisa perfeita, gravidez tranquila. Eu já tinha uma filha, então a minha ansiedade também já tinha diminuído. O que aconteceu foi que foi passando o tempo e os marcos assim, de desenvolvimento não aconteciam. Existe aquela fase que eu acho que, justamente pela sua expertise, você conhece bem da negação. Então eu falava, não tem nada de Uhum. errado, tá tudo certo com ele. O pai que falava, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu falava, você que está exagerando. Então, assim, eu afastava a questão, eu não queria enfrentar, porque é muito duro, né? Acho que É depois. muito duro, é muito duro. Não é, Né? É aquilo que a gente conversa, a gente imagina um filho, e aí eu preciso desconstruir esse filho que eu imaginei, para eu entender o filho que eu tenho, para eu reconstruir toda a minha vida. Então, exatamente. é um processo que é complicado e que ele costuma ser muito doloroso, Muito, né? muito. E você se sente justamente sozinha nisso. É você com você. É muito difícil, porque no começo, até porque não se quer admitir, então a sensação que você tem é que você não quer comentar com ninguém, porque parece que se você falar, a coisa vai se concretizar. Então, enquanto eu falar, por exemplo, qual foi a minha estratégia, assim, hoje em dia eu penso, né, atrás foi uma estratégia, na verdade, de autodefesa. Eu dizia que ele tinha um atraso no desenvolvimento. Eu não dizia ele tem autismo.
E isso eu vi depois se desdobrar por toda a minha família. No momento que eu aceitei o diagnóstico e tudo mais, eu ainda vi muitas pessoas, a minha mãe, a avó dele, muitas pessoas dizendo, não, 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 mas pensa bem, tem crianças que só falam com 4 anos. E aí você fica arranjando esses argumentos ao invés de enfrentar a questão objetivamente. Eu acho que, nesse sentido, o teu trabalho assim, é valiosíssimo, porque a sensação da mãe que tem um filho com deficiência é de orfandade. Você se sente sozinha, sem seus pares para conversar. E é curioso, porque hoje em dia, né, como eu vou me apresentar mais um pouquinho, mas só para falar do que eles fazem. Eu lembro que eu conversei, inclusive, com uma médica na época. Eu falei, mas não tem pessoas com que eu possa conversar para poder dividir isso? Porque para mim tá difícil, tá pesado. Ela falou, tem, mas é um pessoal que não combina muito com o seu estilo. Assim, é um pessoal mais velho, de umas crianças mais comprometidas. Eu falei, gente, mas eu não estou discutindo se a moda esse ano é calça bag ou semi-bag. Eu estou querendo conversar com pessoas que passam pela mesma coisa que eu. E nesse sentido, não tem classe social, não tem nada. A dor é a mesma. Isso... A dor é a mesma, né? O que a gente faz, às vezes, em questão de classe social, a gente tenta colocar as pessoas pareadas, porque às vezes um discurso de uma pessoa pode magoar a outra, né? Então, a gente pareia as famílias por classe social, por religião, por proximidade, por raça, justamente porque as pessoas têm que estar assim, muito com sapatos de empatia bem calçados, né? Porque senão o acolhimento não rola, ele empaca no meio do caminho. Isso, né? É verdade. E eu tenho muito a aprender com vocês daqui para frente, porque o acolhimento das mães de autismo é o nosso próximo projeto. Que legal. Porque a gente tem que conversar na questão de desconstruir um filho que está ali na minha frente, né? E como a Clarissa falou uma vez, eu vou dormir com um filho e acordo com outro. E aí, como é que eu faço com isso? Né? Como é que eu vou lidar com isso? Deixa eu te perguntar, uma coisa que eu senti com um dos meus filhos. O diagnóstico, de certa maneira, não te deixou mais leve por você ter uma explicação do que estava acontecendo? No meu caso, não, porque eu não achava que estava acontecendo nada. Eu achava que, inclusive, o seguinte, eu comparava... Eu falava, não, na verdade eu estou comparando ele com uma menina, porque eu tinha uma menina. Eu falava, as meninas são mais falantes. Depois eu fui estudar, inclusive, que o léxico feminino é muito amplo, muito maior que o dos homens e tudo. Então eu ficava nessa história. E a forma que eu recebi o diagnóstico foi horrível. Eu recebi por telefone. Então me deu foi de uma falta de sensibilidade fora de tamanho. E então acho que isso, na verdade, me deu uma raiva muito grande da forma como foi falado. Então isso me magoou muito. Depois eu passei por 3 médicos até achar um médico que eu me sentia desconfortável. Porque eu tive médico que falava assim pra mim: eu acho tão fofos os autistas, eles são tão queridinhos pra mim. Eu falava, gente, não quero ninguém. Sabe assim, a pessoa fica te falando e você fala, não acredito que eu tô ouvindo isso, né? Eu falei, Falei, nunca mais volto nessa pessoa. Eu quero alguém que, na minha época, assim, do diagnóstico, inclusive, tinha muito menos informação. A gente pensa que não, mas faz 10 anos, Mônica, e mudou muito o universo de as pessoas falarem sobre o assunto. É muito menos tabu, eu vejo hoje. Além disso, penso que tem muito mais informação, né? Acho que circulando na internet. Então, isso faz muita diferença em termos de acolhimento. Com certeza faz. Porque não tinha nada. Há 10 anos atrás, não tinha tratamento do nível que tem hoje. Também isso eu senti muita diferença nesses tempos todos que eu venho acompanhando outras famílias. Aí então eu vou falar um pouco da minha história para poder validar, inclusive, isso que eu vou explicar para as pessoas aqui. Então, eu tive o diagnóstico dele com 2 anos e meio. E nessa época eu trabalhava num escritório grande, um escritório de mais de 150 advogados. Eu trabalhava na área tributária. Então, eu tinha aquela minha vida de equilibrando mãe, equilibrando filho e tal, mas eu tocava como se nada tivesse acontecido. E tinha acontecido, mas enfim. E isso durou até os 4 anos dele. Então, eu tive o diagnóstico com 2,5, com 4 anos eu tive uma situação no escritório onde eu trabalhava em que disseram que talvez fosse melhor eu sair do escritório. Tem toda uma situação, inclusive, de preconceito que eu sofri, até por conta
dos cuidados que eu precisava dar para o meu filho não foi entendido no lugar onde eu trabalhava. Aham. E aí eu fui ressignificar a minha vida. Eu falei, não, quer saber? Eu nunca tive tempo de ir com ele como eu gostaria em todas as terapias. Muitas terapias minha sogra levava, minha mãe levava, ia uma funcionária minha aqui em casa, às vezes o pai levava, mas assim, eu não consegui abraçar o diagnóstico e cuidar dele, até porque eu tinha a outra menina, que até hoje me cobra muito. Mas, enfim, Aham. fato é que aí, quando ele tinha 4 anos, eu fiquei sem trabalhar. Falei, vou ficar um ano, tenho uma reserva aqui, vou ficar um ano cuidando. E aí eu percebi, primeiro, que o desenvolvimento dele melhorou muito depois de que eu comecei a participar. Então, assim, o papel da mãe a gente às vezes subestima. Hoje em dia a gente vive num mundo que as mulheres têm que ser profissionais e tal. E é fantástico a diferença que eu pude observar no meu filho de eu estar com ele presente. Nem todas Aham. têm esse privilégio. E eu agradeço realmente, porque eu sei que é muito difícil. Tem muitas mães que não têm esse tempo, precisam se dividir. E eu acho que, assim, meus aplausos para elas, muito, porque é muito Aham. difícil. E Tá. aí eu comecei a participar de uma coisa que eu não consegui, não tinha muita afinidade, que era com sala de espera de terapia. Nossa, sala de espera de terapia rola de tudo, né? Não é? É na hora que você começa a trocar experiências. Só de falar, me deu foi a hora que eu encontrei meus pares, foi a hora que eu tive pessoas para conversar. E saber que, às vezes, uma coisa que eu via enorme para mim não era tão grande, às vezes o problema da outra pessoa também eu ajudava a acolher e minimizar. E aí eu percebi que existia uma grande falta de conhecimento dos direitos das pessoas que têm deficiência. Porque eu acho que a Aham. família sai tão esmagada do laudo, do diagnóstico, ela já está tão machucada que ela não quer pensar em mais nada. Ela já quer resolver o problema dele, da criança, e não quer criar mais problema. Porque não é fácil a gente ter acesso aos direitos. Os direitos existem, são ótimos, no papel está lindo, mas a implantação é que é muito complicada. E aí eu percebi isso, eu falei, caramba, quando eu tive o problema com o plano de saúde do meu filho, precisei, enfim, movimentar a coisa judicial, eu era advogada, para mim foi relativamente fácil. Agora, as pessoas que são leigas estão perdidas. E o tempo está Elas passando, elas estão estão dando menos perdidas tratamento. nos planos de saúde, os planos de saúde judiam delas, né? Porque o direito é tão claro, mas elas fazem um malabarismo para que as coisas fiquem cada vez mais difíceis, para que as famílias de alguma maneira desistam, falar, ah, não dá, chega, cansei, não funciona mesmo, não vai dar certo, né? Eu acho Eu isso. tenho percebido isso com muitas famílias. Não, é exatamente isso. Eles sabem que a família está fragilizada, que não quer, que se pudesse, não quer mais ter mais um problema, sabe? Ação judicial é uma coisa que demora, que custa financeiramente e emocionalmente. É o que eu digo, quando eu entrei com a ação do meu filho, eu não consegui escrever a ação dele. Eu até revisei, mas eu não consegui, porque era reviver tudo o que ele passou. E a pessoa, quando vem no meu escritório, por exemplo, que hoje em dia, justamente, depois de um ano eu percebi que as pessoas estavam perdidas, eu falei, quer saber? Eu acho que eu consigo equilibrar essa coisa positiva que eu vi, que foi estar com ele, e ao mesmo tempo Uhum. ajudar algumas famílias que precisam de um aconselhamento jurídico especializado, porque é uma área bastante específica. É dentro É, do direito civil, mas ela tem uma especificidade. E aí eu chamei o meu irmão, que é padrinho do meu filho, e ele viveu bastante comigo essa questão do diagnóstico e tudo isso, e ele estava já terminando o mestrado dele em processo civil. Eu falei, você não gostaria de abrir? Ele queria ir mais acadêmico, agora ele está fazendo doutorado. Eu falei, você não gostaria de dividir comigo um escritório pequeno, nós dois, para atender as famílias, assim, mas atender diferente, Mônica. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma cafeteira, uma caixa de bombom, e na segunda consulta eu comprei uma caixa de lenço de papel. Porque eu percebi que quando a pessoa chega lá, ela não chega para ver um advogado. Ela chega para não. muito mais coisa. E aí foi quando eu comecei a me especializar nessa área, e já faz 6 anos que eu estou trabalhando com isso exclusivamente. Ah. E tem sido um grande aprendizado, porque Uhum. em termos jurídicos eu tive que mudar, né, completamente. Eu saí da área tributária para ir para a área civil, que não era uma área que eu tinha muita familiaridade, para a área de saúde, e além disso para uma área que depois eu percebo que toda vez que eu atendo uma família, eu não consigo não pedir para ver a foto da criança, sabe? Porque é outra coisa. Eu falo, antigamente, quando eu ganhava uma causa, eu ligava para o presidente da empresa e falava, olha, esse ano você vai economizar tanto de imposto.
e fala, ah, que bom, vou levar a família para esquiar. E agora você liga e fala, meu, seu filho vai ter tratamento. Aí a pessoa se emociona e fala, nossa, graças a Deus, muito obrigado, que bom, que maravilha. E depois, sabe o que é mais legal? As pessoas me ligam e falam, olha o vídeo dele, olha como ele tá. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Né? É outra energia. E olha, o que você faz é maravilhoso, Camila, porque você acolhe primeiro, para depois você atender o que tem que ser atendido, né? E nesse acolhimento que você faz, você está resgatando um senso de pertencimento absurdo dessa família, porque ela vai encontrar alguém como ela em você. Isso é muito lindo que você faz. Não, Isso é muito lindo. especial. É muito especial. E é muito curioso que, como meu filho está mais velho, ele tem 12 anos, geralmente a família que me procura está com um filho recém-diagnosticado. Tem famílias que chegam lá com um filho com 1 ano e 10 meses, tem de 3 anos. E a primeira pergunta é, e como o seu filho está? Desculpa perguntar, mas como que seu filho está? O que eu posso esperar? Né? Porque era a pergunta que eu queria fazer quando eu encontrava as pessoas. O que eu posso esperar? Porque os médicos, até por uma questão de ética, eles falam, olha, você tem que tratar, o que vai desenvolver, só o tempo vai dizer. Isso é uma tortura. Isso é cruel, né? Isso é cruel. Isso é cruel. Isso é cruel. Isso é cruel. E aí você foi mexer com a questão da educação, né? Porque além da saúde, a educação da pessoa com deficiência nesse país é um ó. Explica para a gente primeiro o que é a Política Nacional de Educação Especial, a tal da PNE. Porque tem muita gente escutando a gente que só sabe, é PNE, mas não tem a mínima noção do que seja isso. Conta para a gente o que é isso. Vou tentar fazer um resumo aqui bem didático. O direito à educação é um direito assegurado na Constituição Federal e, ao assegurar esse direito, ele diz o seguinte, que todas as crianças e adolescentes têm direito à educação. Então, essa é a primeira questão, né? E aí, na própria Constituição, ele trata uma coisa que ele chama de educação especial. Então, dentro do conceito educação, existe o que se chama educação especial. O que é educação especial? É a educação direcionada a pessoas com deficiência, seja ela física, intelectual, visual, auditiva, pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala educação especial, a gente está falando aquela educação que vai ser direcionada às pessoas com deficiência. Dentro do conceito de educação especial, a gente tem 3 subconceitos. Qual que é? Educação especial em escola especial, educação especial em classe especial e educação especial em escola regular inclusiva. Qualquer que seja um desses 3 ambientes, a educação continua se chamando educação especial. Então, o PNE é o Plano Nacional de Educação Especial. É como a educação especial, que é destinada para essas pessoas, vai ser realizada. E aí tem essas 3 opções. Ela pode ser feita numa escola especial, numa classe especial ou numa escola regular inclusiva. Eu acho que eu vi um depoimento, acho que foi seu, né? Uma vez que você estudava numa escola e que tinha uma classe especial. Foi. Então conta aqui pra gente um pouco, que acho que vai ajudar, inclusive, as pessoas a entenderem o que é uma classe especial. Eu estudei num grupo escolar, né? E até lembro, Grupo Escolar Maestro Fabiano Lozano, lá na Vila Mariana. E a gente tinha a classe especial. Então, a gente tinha as filas para ir para a escola, para a sala, e tinha uma fila lá num cantinho, bem longe, dos meninos que eram muito diferentes. E aqueles meninos que eram muito diferentes, que eram os meninos com deficiência, os meninos com qualquer outra questão de desenvolvimento físico, motor, intelectual, era tudo junto e misturado naquela fila de lá. Então, aquela fila era a primeira fila que saía do pátio para ir para a sua sala. Eles iam para uma sala só deles, eles ficavam só entre eles, tudo junto e misturado. Idade, lugar de classe. Então, eu nunca convivi na minha infância com uma pessoa com deficiência. Eu nunca convivi com uma pessoa com síndrome de Down. E aí eu dei, inclusive, o exemplo dos meus filhos, que também nunca conviveram, porque na escola que eles estudaram, isso não acontecia 20 anos atrás. Então, naquela época, os meninos estudavam no Pueri, o Pueri tinha um trabalho muito legal para
crianças com deficiência física, tinha um time de basquete de cadeirantes, era muito impressionante essa parte, mas a deficiência intelectual ninguém nem falava nisso. Então, quando eu comecei a trabalhar com empatia, os meus filhos tiveram muita dificuldade para se relacionar com as pessoas que viviam na minha casa, porque eles nunca tinham convivido com eles. Então, não sabiam o que falar, como se comportar, da mesma forma que eu não sabia. Então, isso é um ônus muito grande, porque não tem por que ter diferença de tratamento, não tem por que ter diferença de nada, né? São simplesmente pessoas diferentes da gente, que a gente tem que saber conviver e que a gente tem que saber como lidar. Mas se a gente não experimentar isso desde pequenininho, a gente vai virar adolescente, jovem adulto e adulto, sem saber como se comportar. Então, acho que quando a gente fala na educação inclusiva, na escola comum, esse é o maior presente que uma criança comum vai receber. Ela vai aprender a lidar com o diferente, ela vai aprender a ser compassiva, ela vai aprender a ser empática, ela vai aprender a ser paciente, né? Que, na verdade, são valores que a gente nem sabe mais o que são, né? Porque todo mundo tem que ser o matador, o melhor, se destacar, e vai pisando nas pessoas, vai pisando nas cabeças, e cada um vai cuidando de si. E quando a gente lida com pessoas diferentes, a gente aprende a cuidar de todo mundo. Eu acho que isso é a coisa mais bonita na educação inclusiva. Eu cuido de você e você, de certa maneira, vai cuidar de mim também. Então, a gente vê nas classes dos pequenininhos, todo mundo cuida de todo mundo. Exatamente. Não. E essa é a beleza da educação inclusiva. Exatamente. Então, está na moda falar de educação emocional. Não precisa falar de educação emocional se você estiver numa escola que é inclusiva, porque você vai viver tudo isso dentro da sala de aula, sem ser uma matéria específica de educação emocional. Exatamente, não precisa de curso para isso, você vai vivenciar isso, né? Você vai aprender vivenciando, exatamente. Agora, você colocou seu filho primeiro numa escola especial? Na verdade, não. Eu coloquei ele primeiro numa escola regular, depois numa especial e voltei para regular. Eu fiz assim, aquela coisa de experiência. Por quê? No começo ele não tinha diagnóstico. Então, bem no ensino infantil pequenininho, eu coloquei ele na escola especial. Na escola regular, desculpa. No jardim da infância lá normal. E aí a escola, inclusive, que me chamou para dizer que ele não se integrava com as outras crianças e que ele enfileirava carrinho. Acho que é bom você procurar alguém para te orientar. E aí eu estava procurando, já estava vindo diagnóstico, enfim, a escola foi informada. E a gente estava tentando, colocou uma pessoa lá dentro para ajudá-la com apoio. Hoje em dia eu vejo isso com outro olhar, porque eu tive que pagar. A escola falou, a gente deixa você colocar. Olha que bonzinho. Legais, né? E aí o que aconteceu? Chegou numa festa de Dia dos Pais, eu fui chamada, a festa foi lá, sei lá, no sábado, na segunda-feira fui chamada na escola, e foi me dito que talvez fosse melhor não levar o meu filho mais em eventos coletivos. Porque ele ficava constrangido. Pensei comigo, eu ainda estava recém-diagnóstico, não tenho a mentalidade... Mas, assim, na minha pouca sapiência, eu pensei, como é que uma criança de 3 anos, porque nessa época ele já tinha completado, já era, né, agosto, já tinha... Ele entrou com 2 anos e meio, já estava com 3. Eu falei, como que uma criança com 3 anos que não fala, que mal se relaciona, se sente constrangido? Eu falei, não é ele que se sentiu constrangido, é a escola que não soube lidar. Os pais provavelmente se constrangeram, a professora não soube o que fazer com ele. E aí eu falei, não vou mais trazê-lo para eventos coletivos e também não vou mais trazê-lo nessa escola. Pode me dar o papel de transferência. Aí eu liguei para o médico e na minha inocência, querendo preservá-lo, por isso que eu entendo tantas pessoas que ainda não entenderam o que esse decreto faz, a gente vai conversar sobre isso. Eu falei, vou cuidar do meu filho, vou proteger, vou colocar numa escola especial. Porque aí ele não vai ter esse tipo de problema. Ninguém vai dizer que ele constrange, porque ele vai estar com os iguais. Foi o que eu pensei. E matriculei-o. E aí, Mônica, foi assim, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Ele chorava todos os dias para ir para a escola. Ele não falava, mas ele chorava. Uhum. Além disso, ele começou a regredir. Das poucas coisas que ele estava começando a se desenvolver, ele começou a regredir. O autismo é caracterizado por muitas estereotipias. Ele já tinha as dele, que eram bem características, ele rangia os dentes, era uma coisa bastante aflitiva. Ele começou a voltar para casa com outras.
E aí eu fui observando que a coisa não estava funcionando. Eu falei, isso aqui não está legal. Eu estou achando que eu estou dando melhor para ele. E a escola, detalhe, era 3 vezes o preço da escolinha normal. Então, assim, não foi por falta de investimento financeiro, não foi por falta de boa indicação. Quem indicou foi o médico dele. É uma escola realmente reconhecida por um trabalho que ela faz. Mas para o meu filho foi horrível, assim. A gente percebia aqui em casa que ele estava uma criança brava, infeliz e extremamente retraído. Foi muito ruim. Aí, a saga para conseguir matricular numa escola regular, porque então ele já estava com quase 4 para 5 anos. Fui na escola onde minha filha estava estudando, né? E, então, veja bem, a gente não tem vaga, porque a gente já tem uma pessoa de inclusão por classe, tal, você vai ter que entrar numa fila. Eu falei, mas minha filha já estuda aqui, será que ela não tem nenhuma preferência, né? Porque é irmão, né? Tem essa coisa, não tem escola, geralmente. Se tem irmão, tem. Pois é, mas para crianças com deficiência não é assim que funciona. Pode ser irmão, mas não é deficiente antes de ser irmão. Entendi. E aí eu sou uma pessoa assim meio teimosa. Eu ligava todo mês. Oi, tudo bem? E aí tem vaga, assim. Acho que a minha avó é louca, né? Eu ligava, sei lá, em setembro, outubro. Aí passou-se um ano, não veio a vaga dele. Aí eu ligava um dia em maio e me falava, você acredita que a pessoa que tinha com deficiência vai mudar de estado, então tem uma vaga? Aí eu consegui colocar. Falei, então é minha, só que aí eu tive que pagar o AT. O AT, não. Ele, no começo, teve muita dificuldade de se adaptar, porque justamente ele estava vindo de um ambiente super protegido, onde ele não tinha praticamente contato com ninguém, para entrar na vida real, de criança de 5 anos, num parquinho, na hora do recreio, né? Que a gente sabe que é terra de ninguém. É verdade. Não é? E aí o que aconteceu? No final do ano, as professoras me chamaram e falaram, olha, eu acho que ele se adaptou muito bem, acho que dentro dele, mesmo ele tendo entrado no meio do ano e tal, mas por questões pedagógicas e também porque a classe ficou muito assustada com ele no começo, porque não sabiam como lidar, a gente gostaria de recomendar para você segurá-lo um ano para ele pegar uma classe nova, um pessoal fresco, assim, que não conhece e tal. E isso aconteceu, e até hoje ele está com essa classe. E aí foi um trabalho maravilhoso. Aí é exatamente o que você falou, a criança não precisa ser ensinada, não precisa de um curso, uma matéria. No dia a dia eles vão aprendendo, eles vão sabendo como lidar. Hoje em dia meu filho já está mais oralizado e ele consegue falar, por exemplo, às vezes, sozinho, quer ficar sozinho. E as crianças falam, o nome dele é Luiz Antônio, mas o apelido é Tonico. As crianças falam, o Tô quer ficar sozinho. E eles sabem, meu filho já foi acampar com eles, com a escola. Eles, com as crianças e o professor. E se vira. Porque as crianças, elas, inclusive, interpretam às vezes o que ele fala com essa dificuldade, mas elas estão há tanto tempo com ele que elas sabem o que ele está falando, já traduzem para o professor. E isso é maravilhoso, porque, assim como você, eu também não tive oportunidade de estudar com ninguém com deficiência. E por isso acho que foi tão difícil esse diagnóstico, e por isso ainda, hoje em dia, é um exercício para mim lidar com naturalidade. É claro que eu já fiquei mais calejada, mas ainda é difícil. Você sabe o que eu acho que Camila, é que a gente tem que lidar primeiro com os nossos próprios preconceitos, para depois a gente ressignificar a questão dos nossos filhos. Então, tem tudo aquilo que a gente aprendeu quando era criança que a gente precisa desconstruir. Isso se levou uma vida inteira para você formar, vai levar uma vida inteira para você tirar, né? Tirar os pedaços que ficam grudados ainda. Então, mas assim, o que você está fazendo... e acho que, inclusive, o próprio fato de você advogar por esta causa, né, tá fazendo com que você se identifique cada vez mais e que você perceba que esse mundo realmente também é seu. Né? Apesar da dificuldade até hoje. Eu te entendo perfeitamente, eu te entendo perfeitamente. E a gente está falando, então, que foi para uma classe especial, que é a segregação, né? E aí ele veio para uma classe comum, que é o que a gente chama de inclusão. Inclusão plena, né? Inclusão. Plena. Porque não, tem gente que é adjetiva de plena, mas eu nem gosto, porque assim, é como assim, grávida, não existe meio grávida, não existe plenamente grávida. Ou é ligeiramente grávida, lembra? Então, lembra da musiquinha? Então, não dá para ser ligeiramente inclusão ou plenamente. Ou você inclui ou você não inclui. E aí que é o importante do decreto, que eu tive que reaprender justamente até os conceitos jurídicos. Por quê?
a ideia que a gente tem é de que, por exemplo, uma classe especial dentro de uma escola regular, que é o seu caso, por exemplo, vocês estavam lá, alunos regulares, e tinha uma classe lá. A gente fala, mas está sendo incluído, porque ele está numa escola regular. Mas, na verdade, não está. Não está. E não adianta a gente chamar banana de maçã, que vai continuar sendo banana. Uhum. Então, esse é o grande problema desse decreto. O decreto 10.502, que foi publicado agora em 30 de outubro, ele institui um novo PNE para o Brasil, porque já existia um de 2008. Então, isso não é uma novidade, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa esclarecer para as pessoas. Então, nesse sentido aqui, a gente fala que ele é uma inovação, e uma inovação que não foi feliz. Ele faz aquela coisa, já tá bom, por que vai mexer? Acabou furando o olho, sabe? Perfeito. Essa é a verdade. Tava funcionando. E aí eu volto à questão das pessoas com deficiência mais ainda. Vamos lá. As pessoas com deficiência, elas tiveram a luta delas, cada um separado, o grupo dos surdos, o grupo dos cegos, as pessoas com síndrome de Down, recentemente o autismo, porque o autismo, inclusive, está sendo diagnosticado com mais frequência nos últimos 15, 20 anos. Até então não tinha um diagnóstico tão preciso, o espectro do autista era só diagnosticado severo, pessoas que estavam naquelas outras zonas de leve a moderado não eram diagnosticados dessa forma, enfim. Só que isso é um movimento que não é um movimento só nosso no Brasil, é um movimento mundial. A gente tem que pensar que o mundo saiu de uma Segunda Guerra e a primeira coisa que foi feita foi a Declaração dos Direitos Humanos. Então, naquele momento foi pensado, peraí, aconteceram tantas atrocidades, a gente precisa garantir que as pessoas tenham direitos e quais são esses. E foi feito. E aí vai caminhando, né? E a sociedade vai... Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a sociedade está melhorando. Acho que a gente está sentada conversando sobre isso porque é sinal que a sociedade melhorou, né? Então, assim, foi melhorando, foi incrementando e as pessoas foram, inclusive, se apoderando dos seus direitos. Falando assim, mas por que eu tenho que ficar escondido? Por que meu filho tem que morar no sótão? Por que ele não pode sair de casa? E isso foi fazendo com que as pessoas... Outra coisa, as pessoas foram se acidentando eventualmente, mas preservando a capacidade mental. E ela falou, não, eu tenho uma cadeirante, mas eu tenho que ter o mesmo direito que eu tinha quando eu não era. Enfim, houve esse empoderamento. E aí, em 2006, gente, 2006, século XXI, tá? Foi quando foi promulgada a Convenção da ONU para pessoas com deficiência. Então, veja só, a gente está só há 14 anos com isso. Eu falo, a idade da minha filha. Nunca vou esquecer da data da Convenção da ONU, porque é o mesmo ano que ela nasceu. Então, eu vou acompanhando isso dessa forma. E no Brasil, especificamente, o que acontece? Quando se assina uma convenção, os países que são signatários, no caso, inclusive, das pessoas com deficiência, foi a única convenção da ONU que foi assinada com unanimidade. E isso é muito legal, quer dizer, a gente vê coisas no mundo inteiro muito pesadas, países vivendo guerras e tudo, mas na hora de pensar com as pessoas com deficiência, eu acho que a gente teve um avanço tremendo, porque foi uma convenção assinada com unanimidade. Maravilha. Para uma convenção valer dentro do nosso país, aí a gente entra na parte mais jurídica, ela precisa ser internalizada no nosso sistema. E como é feito isso? É feito um decreto, né? Um decreto, e esse decreto transforma essa convenção, que é internacional, em lei no Brasil. E esse nosso decreto para a convenção é de 2009. Então já estamos com menos tempo ainda, né? Vamos pensar, a gente está com 11 anos, né? Ok, entrou no Brasil em 2009. Depois disso, a gente tem dois grandes marcos. Em 2012, saiu a legislação para os autistas. E em 2015, foi a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, que aí sim vale para todos os deficientes. E qual que é a importância da convenção? Por que eu estou fazendo questão de fazer esse histórico? Porque no artigo 24 da convenção, ela fala que as pessoas com deficiência têm direito à educação especial. Então, voltamos. O que é educação especial? Não é uma coisa que você acha, que eu, Camila, acho, que as outras pessoas que estão entrando aqui no nosso bate-papo acham. Ela foi definida pela ONU e o Brasil aceitou, ratificou e trouxe. Não dá para você mudar o significado. Não dá para, como eu te falei, não dá para você chamar banana de maçã. E lá fala que as pessoas com deficiência têm direito à escola inclusiva e aos apoios pedagógicos que forem necessários. E aí, por que esse decreto ele subverte essa ordem? Por que ele é inconstitucional e por que estamos discutindo ele no Supremo?
Porque, especificamente no artigo 9º dele, porque ele vai falando que a educação é inclusiva, que vai dar apoio. Ele é bonito, né? Se você não presta atenção, você até chora lendo o decreto, né? Fala, nossa, que beleza, né? Como essas pessoas são chatas e ficam vendo inconstitucionalidade em tudo? O decreto é tão legal. Exatamente. Não é? E é isso. E eu vou dizer para você, não são só as pessoas leigas, não. Eu tive colegas advogados que a gente teve que discutir, que a pessoa principal fala, gente, vocês estão vendo pelo novo, o decreto é ótimo. O decreto está trazendo o apoio. Eu falei, não. O apoio já existe lá atrás. Em 2009, quando a gente trouxe para dentro da legislação brasileira a convenção. Lá já tinha apoio, eles não fazendo mais do que obrigação. E aí, o que a gente observou? Que esse decreto, no artigo 9 especificamente, 9º, ele muda o conceito. Porque o conceito qual que é? A pessoa com deficiência ela tem que ser olhada na sua individualidade, porque a pessoa cega vai precisar de uma adaptação diferente da pessoa com deficiência intelectual, que vai, por sua vez, vai precisar diferente da pessoa com cadeirante. Enfim, cada um tem a sua necessidade. E, pela convenção, pela Lei Brasileira de Inclusão, quem tem que se adaptar é a escola à pessoa. Então, a escola tem que olhar e falar o que eu, como escola, tenho que fazer para adaptar. Preciso chamar um professor, um assistente pedagógico? Preciso criar uma rampa? Preciso chamar alguém aqui que saiba braille para ensinar? Preciso chamar um intérprete de Libras? Então, é isso que a convenção dizia e que a nossa Lei Brasileira de Inclusão diz. O decreto falou, não, então, na verdade é o seguinte, se o educando não se adaptar, ele sai da escola e vai para uma escola especial. Então, só que aí essa adaptação é muito relativa, porque quem vai estar falando se adaptou ou não é a escola, não é a família. Então, a escola está tirando esse direito seu. Então, a escola está segregando. E eu já tenho famílias recebendo decreto por WhatsApp. Como que diz, tá aqui, tá. Então, vamos pensar na matrícula do ano que vem? Então, o decreto está aqui, meu bem. Então, eu estou avaliando que seu filho não vai se beneficiar. Na verdade, eu gosto muito do seu filho, eu me preocupo com ele. E acho que ele vai ficar muito mais feliz numa escola especial. É isso que estão falando. E a outro grande erro disso é pensar, ok, a pessoa não está se dando bem na escola regular porque não tem professores que saibam lidar com ela. Quem garante que vai ter na escola especial pessoas que saibam lidar? A gente tem um grupo de professores enorme no Brasil, recursos humanos, a rodo, que então todas as escolas especiais são fantásticas e vão poder desenvolver coisas maravilhosas que na escola... Se tem todo esse pessoal, por que eles não vêm para a escola regular? Fazer toda essa maravilha que se diz que a escola especial faz dentro da escola regular. Então é isso, a gente tem 3 níveis. Inclusão, segregação e integração, exatamente. E o que está se querendo com esse decreto é fazer segregação e integração. Que eles vão colocar na escola especial, na classe especial, como foi o modelo que você assistiu, que você vivenciou, na escola especial, que foi o modelo que meu filho vivenciou, e estão tirando o compromisso da escola regular. E aí é um equívoco que se vende para as famílias. Eu sei, porque eu já fui uma mãe desesperada, que viu meu filho sendo não desejado na escola e corri para a especial. Porque eu falei, aqui ele vai estar protegido. E é com isso que o decreto lida e é com isso que está se mexendo muito na emoção das pessoas. Olha, fica tranquilo, seu filho vai para uma escola especial que todo mundo vai tratar ele ótimo, ele vai ser muito mais desenvolvido. Vamos imaginar que isso seja verdade. Maravilha, a escola é muito melhor. Ok, só que criança cresce, né? E aí, ele sai da escola e vai parar no mundo especial? Vai ter uma padaria especial para ele? Vai ter um condomínio especial? Ou ele vai ter que viver na padaria regular? Qual a chance dele conseguir minimamente se virar no mundo se ele não conviveu com se ele não conhece o mundo, né? Ele vive lá no mundo de Bob. Lá é uma vida. Aqui é a vida crua, nua e crua como ela é, né? A gente não pode querer, né, que os nossos filhos, independente se são filhos com deficiência ou não, a gente não pode colocar nossos filhos em bolhas. Exatamente. E aqui, como mãe, a gente tem essa vontade, né, Mônica? Você é mãe também, a gente quer proteger. Se puder, você corta seu braço para seu filho não sofrer. Mas chega uma hora que você aprende que isso não existe, que você vai ter que deixar de experimentar. Então, um exemplo, esse fim de semana, por exemplo, eu fui almoçar lá, meu filho usa máscara, tudo bonitinho e tal. Estávamos na rua, ele esbarrou numa pessoa. A pessoa deu um berro com ele. Você é idiota, você não enxerga, não sei o que, me subiu aquela coisa.
mas eu respirei, falei, as pessoas não são obrigadas a saber, e ele vai ter que se virar. Da próxima vez ele vai desviar da pessoa. Aham, E é verdade. doeu. Minha filha tá dominando, ela regalou o olho desse tamanho. Falou, mãe, você não vai falar nada? Eu falei, não, seu irmão tem que aprender. Porque as pessoas não gostam que encostem com ela na rua, você vai ter que se segurar. E por Aham. aí vai. E aí o grande problema desse decreto é esse, porque ele vem com uma roupagem muito bonita, ele sabe o tipo de pessoas que ele está agradando, para quem ele tá falando, a Uhum. plateia dele. Só que essa plateia está equivocada, ela está esquecendo que o filho vai crescer e que, mais do que isso, escola especial não é garantia de qualidade. Eu tenho Uhum. bastante contato com o Ministério Público de São Paulo e o que eles veem, até porque São Paulo tem uma questão muito interessante que eu acho que é bom a gente dividir, se tiver pessoas aqui, gente de BH e tudo, é o seguinte, São Paulo, há 20 anos atrás, uma mãe que tinha um filho com autismo tentou matricular o filho numa escola estadual comum e não conseguiu. A escola, há 20 anos atrás, não recebeu. Lembre-se que nessa época não existia lei brasileira de inclusão, então não podia obrigar. E aí ela procurou o Ministério Público entrou com uma ação. Existe essa ação, está na Sexta Vara de São Paulo, há mais de 20 anos existe essa ação. E no começo, o que foi dito? Foi dito o seguinte, como o Estado não tem como receber esse aluno, porque não se preparou, não tem professores, então o Estado vai pagar para as famílias dos autistas escolas especiais. E isso Tá. foi vigorando por um tempo. E aí também aconteceram abusos, pessoas que pegaram escolas caríssimas, que nem era escola especial, enfim. Sempre existe o desvio. O fato é que o Ministério Público está há 20 anos acompanhando isso. E que eles falam o seguinte, o que está acontecendo é das crianças serem destinadas para depósitos, que tem muito mais uma função de saúde e assistência social e não de educação. Então, lá elas aprendem a tomar banho sozinha, e também acho que é importante. Elas aprendem a se vestir, elas têm acesso a algumas terapias, mas isso quem faz é um centro de acolhimento, não uma escola. Não uma escola, né? Não uma escola. Então, é uma questão, inclusive, que eu já discuti no mundo da síndrome de Down, que assim, o seu filho não tem que aprender a escovar o dente na escola, ele tem que aprender a escovar o dente em casa. Não é responsabilidade da escola te ensinar isso. Então, o que eu percebo é assim, ao mesmo tempo que a gente que se grita por uma escola comum, eu quero que a escola comum tenha um comportamento de escola especial. Eu não sei se você já lidou com isso. Sim. Então, eu quero que meu filho vai aprender a comer na escola. Não, você vai ter que aprender a comer em casa. Meu filho vai tirar a fralda na escola. Não, é em casa. Uhum. Né? Então, a gente vai terceirizando os cuidados para a escola e não é a escola que tem que fazer certas coisas da mesma forma que não são as clínicas que têm que fazer outras coisas. Cada um tem o seu papel. E esse é o problema, que se Exatamente. fundiram os papéis, está tudo muito confuso, não está claro qual é o papel de cada um. E, em última análise, como a escola é uma garantia constitucional, manda para a escola resolve o pacote. Ela dá É terapia, ela faz a parte de treinamento de AVD, que a gente chama nessas atividades da vida diária, que é escovar o dente, pôr roupa, arrumar a cama, e fica nisso. Eu acho que, vamos lá, diante do que está se falando e das discussões que estão em voga, a escola especial teve um papel muito importante. A gente não pode desconsiderar. Não podemos considerar, com certeza. Esse Uhum. papel foi importante, mas foi um papel que datou. Assim como a sociedade evoluiu, a escola especial já não tem mais espaço para o que a gente tem hoje. Antigamente, as pessoas tinham filhos com deficiência e elas queriam preservar elas na casa delas. Não queriam ter esse contato. Hoje em dia, a gente tem, até por institutos como o seu, se empoderado muito mais e criado coragem para levar os nossos filhos à rua, sofrer algumas situações que são constrangedoras. Essa, por exemplo, que eu relatei aqui, deles barrar na pessoa, eu não falei nada porque eu acho que também faz parte do aprendizado dele. Mas quando ele era pequenininho, uma vez com 4 anos, me disseram que ele era muito desagradável e que eu devia manter ele em casa. E falaram isso também uma vez. Eu falei, olha, você vai me desculpar, ele tem direito de estar aqui tanto quanto você, e se você continuar fazendo isso, eu vou chamar a polícia, porque você está fazendo um crime de preconceito, que é tipificado na lei, e a gente vai sair daqui com um boletim de ocorrência. E aí a pessoa Uhum. baixou. Então, assim, eu acho que tem muita questão de dosar a hora que você vai colocar, a hora que você vai proteger, mas, enfim, a escola não pode ser esse paraíso, né, perdido, esse Eldorado, tipo, a gente põe lá e resolveu. Não é assim. Não é. Uhum. E Não é assim. não, e as pessoas argumentam, mas não funciona, a escola regular não funciona. Realmente, a escola regular tem muitos defeitos, ainda precisa melhorar muito. Agora, o fato dela não funcionar não quer dizer que a outra funcione, para começar,
E segundo, a Lei Brasileira de Inclusão, vamos lembrar aqui, só tem 5 anos. Era de 2015. Como é que num processo de 5 anos você vai querer que, como você falou, a gente tem que se refazer, né, Mônica? Tirar os pedacinhos. Os professores também têm que se refazer, os diretores de escola. Então, é um processo que, desculpa, não vai se encerrar agora. Eu não tenho essa ilusão. É um processo que vai demorar tempo. Assim como o preconceito racial é uma coisa que a gente está toda hora ainda tendo que rediscutir. Na escola regular, a gente também vai ter que rediscutir muito. Eu queria, antes de fazer uma pergunta, eu queria fazer uma colocação. Paula Borel, você nos comentários falou mas a mãe também precisa de apoio e de orientação. É por conta disso que tem o Empatiai. Porque a gente sabe que tem horas que o apoio e orientação, eles são a coisa mais importante que você vai receber no mundo. Então, a gente está aqui para esse apoio. E se a gente não souber orientar, a gente vai procurar alguém que saiba te orientar. Porque eu concordo com você que às vezes ser mãe é muito difícil. E por conta dessa dificuldade da vida de mãe é que nasceu o Empatiai. Então, voltando para a nossa conversa, você fez uma sustentação oral lá no STF, né? Para mim, assim, nossa, que mulher poderosa, que chique, né? Que chique. Como é isso? E o que você acha que a gente pode esperar? Dia 18 está aí. Eles têm que dar um retorno para a gente até dia 18. Foi muito legal, porque só duas sustentações foram a favor do decreto, a maioria foi contra. O que vai acontecer agora? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu digo que foi um movimento muito bonito, assim, muito generoso, de muitas pessoas se unindo, sem vaidade, sem ego, cada um contribuindo com aquilo que podia contribuir. Tem pessoas ali que estão fazendo sustentação oral, se você já tem a oportunidade de assistir, qualquer um pode assistir, elas são públicas, tá, pessoal? É só entrar no STF, o julgamento, a gente depois até pode escrever aqui na descrição. O processo é a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 6590. Aí você entra lá, ADI 6590, e tem um quadradinho que está escrito plenário virtual. Você clica lá e você vai ter todo o processo para você poder assistir, analisar, etc. Então, assim, tem gente nessa luta há 40 anos. Tem um pessoal que está caminhando há muito, muito, muito tempo. E teve a mesma humildade de sentar e conversar com pessoas como eu, por exemplo, que estou chegando a 5 anos, como gente que tem 2 anos de formado. Então, acho que o que foi muito prazeroso para mim foi poder dividir essa luta com pessoas de muitos anos de estrada, aprender demais com elas e ficar maravilhada com a potência e a energia das pessoas mais novas, o quanto elas estão aguerridas. Então, assim, eu me senti privilegiada, foi realmente um momento muito importante para mim. Eu acho que coroou um ano que foi difícil, 2020 foi um ano muito difícil, e quando a Associação Paulista de Autismo me chamou para fazer essa parceria com eles, eu fiquei muito honrada, porque eu falei, eu acho que o trabalho que a gente faz no escritório é um trabalho que é remunerado, sim, mas remunerado com parcimônia. Eu falei, mas esse é um trabalho que você faz pro bono, que a gente chama gratuito, com a maior alegria. Porque eu falo, meu filho está com 12 anos, ele está equacionado. Bem ou mal, tem mais 6 anos de escolarização aí para frente e tal, e foi. Mas eu vejo assim, a quantidade de pessoas que vão se beneficiar dessa luta que a gente está fazendo agora. Então, assim, realmente é um momento incrível, que você se sente participando da sociedade civil. Então, assim, foi uma coisa muito legal. E justamente poder aprender com pessoas que, assim, que o grupo tem advogado, sim, quem fez a sustentação oral é advogado, então por trás ali todo mundo são juristas, então é Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, enfim. Mas a discussão foi muito mais além. A gente conversou com professores de educação especial, a gente conversou com pessoas que estão na luta tanto pelo pessoal do síndrome de Down, como a gente entrou também e discutiu com pessoas que trabalham na comissão da ONU. Então foi assim uma coisa muito ampla e que, para mim, pessoalmente, me ampliou demais a minha forma de ver o mundo e entender que a gente tem, sim, dever de participar, não pode se omitir, por mais
trabalhoso que seja, e que uma hora vai ter resultado. E eu sou uma pessoa, como eu te falei, otimista, e eu acredito no Poder Judiciário. Eu acho que é um poder sério que a gente tem no nosso país, tem desvios, como tudo, né? Como tudo na vida, existem seres humanos de todas as matizes. Mas eu acredito que os 11 ministros que estão ali vão decidir com isenção e pensando no melhor possível. E eu tenho muita fé de que realmente esse decreto vai cair pelo seguinte. Há cerca de mais ou menos 5 anos, quando entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, um dos artigos dela dizia que o assistente terapêutico, o assistente pedagógico, o apoio que a pessoa com deficiência precisa, tem que ser custeado pelas escolas particulares. Né? O poder público não tem nem dúvida, o poder público tem que fornecer. Mas tinha essa discussão, eu mesmo tive que pagar o do meu filho. E na época, a Federação Brasileira das Escolas Particulares entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e queria tirar de si a responsabilidade de fornecer esse custo. Não, isso é inconstitucional. Vocês não podem fazer com que as escolas particulares arquem com uma coisa que não está dentro do nosso orçamento. Vai passar para os outros pais, aí que a gente entra. Para os outros pais, o custo que, na verdade, é daquela criança. E o Supremo, naquela época, falou sim, até porque aí vamos naquela coisa que a gente falou desde o começo. A pessoa com deficiência se beneficia de uma escola regular inclusiva. A pessoa sem deficiência se beneficia também. Então, é um custo que faz parte do pai também que está colocando o filho na escola particular. Porque ele vai formar um cidadão mais empático, mais paciente, tolerante e tudo isso, todos os objetivos que você falou. Então, o Supremo já teve a oportunidade de analisar um caso similar e já se manifestou em favor da inclusão, considerando que isso é realmente o valor que a gente tem que defender. Então, a minha perspectiva é de que a gente vai conseguir, sim. A despeito do fato de ter essas duas sustentações orais que foram a favor do decreto, eu acho que a maioria vai mudar. O que é importante, Mônica, e que a gente precisa discutir como sociedade, tudo bem, o decreto vai cair. E o que vai vir depois? Né? O que fica no lugar, né? Porque é muito fácil eu querer que não tenha, mas eu não me preparo para o que tem. Será que a gente vai continuar com o que a gente tinha antes, de 5 anos atrás? Ou será que a gente vai fazer um documento novo, vai chamar todo mundo para conversar outra vez? Né? Ou será que a vontade da maioria já vai prevalecer? Ou a gente vai ser comido pelas beiradas, que foi o que o decreto 10.502 quis fazer, né? Vir comendo a gente pelas beiradas. Então, não é porque vai ser derrubado que a gente vai poder sentar no sofá e relaxar. Né? A gente tem que estar em constante atenção. Né? Eu acho que isso, para as pessoas, para as mães das pessoas com deficiência, é muito cansativo, porque é uma constante atenção. Porque, assim, alguém em algum momento vai puxar o meu tapete, então eu preciso estar super, hiper antenada. A sensação é essa. Eu já ouvi, inclusive, estudos de que mães de pessoas com deficiência têm um nível de estresse do que um soldado na Primeira Guerra Mundial, que era a guerra de trincheiras. Sempre alerta, sempre alerta, sempre alerta. É verdade. E acho que faz sentido. Faz sentido. É isso, né? Qual a perspectiva? Eu acho que, justamente, foi feito o fato de ter tido esse julgamento, criou-se uma coisa que se chama Coalizão pela Educação Inclusiva. É um movimento que está agregando vários institutos, o Instituto Alana, que é o Instituto pela Criança e pelo Adolescente, enfim, a própria Associação Paulista de Autismo, que eu estou representando, se filiou a esse movimento. Enfim, é um movimento que agrega, e acho que, imagino que vai ser esse movimento que vai ajudar a produzir, junto com o CONAD, né, que é o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, enfim, todo esse pessoal vai chegar a um texto novo, e mais do que um texto, um compromisso. Porque texto, papel aceita tudo, né? A gente precisa começar a implementar. É verdade, é verdade. Vou fazer só uma parte, Paula Borel. A gente tem que aprender, por mais difícil que seja, por mais que pareça clichê, a viver um dia de cada vez. Senão você vai entrar num nível de ansiedade absurdo. Depois, me chama, Paula, tá?
a gente conversa, eu converso com você, tá bom? Camila, a gente tem que começar a pensar em encerrar, né? Porque senão daqui a pouco o Instagram vai falar, faltam 3 minutos, eu vou Pois ficar é, desesperada, isso é muito triste quando o papo tá bom. né? É, eu queria te agradecer muito. Foi uma honra conversar com você. Aprendi muito, muito, né? E a Pri Faria está perguntando o que a gente pode fazer como mães para contribuir e não deixar o assunto esfriar. É ficar. Não, e nessa coalizão para a educação inclusiva, você entra lá, dá um Google, agora eu não sei te dizer exatamente o site, depois eu posso até te passar, Mônica, você coloca na descrição. Tem assim, o que a sociedade civil pode fazer, o que a escola pode fazer, o que as famílias podem fazer. Então, tem um canal para cada um fazer aquilo que pode, aquilo que tem potência e capacidade de fazer e o próprio, entendeu? Então, é muito legal porque justamente eles fizeram um mecanismo, um site que dá para todo mundo entrar, inclusive sugiro até a própria Instituto Empatia, se quiser entrar. Com E certeza. eu acho que é uma coisa que congrega pessoas de todas as matizes do Brasil inteiro e que estão pelo mesmo valor. E eu acho que quanto mais gente entrar, mais a sociedade civil vai ter que ser ouvida. É verdade. Camila, de novo, eu te agradeço muito. Vamos torcer pelo dia 18 que está chegando aí, né? E que o nosso ano novo seja um ano de vitórias, né? Porque que a gente comece o ano sabendo que tem que prestar atenção, mas que a gente venceu uma batalha, Sim. sabendo que ainda tem uma guerra pela frente, né? Eu te desejo um fim de ano maravilhoso e, mais uma vez, eu sou muito, muito grata por você ter aceitado conversar com a gente. Bom, a alegria, juro, é de verdade recíproca. Eu, como eu te falei, conheci a Mônica agora na pandemia. Acho que a pandemia teve essa vantagem de todo mundo conseguir pessoa com deficiência, sentir na pele o quanto é difícil a gente estar sozinha e é maravilhoso poder contar com pessoas que realmente têm vocação por que faz. E eu acho que você é uma pessoa vocacionada, Mônica. Então, muito obrigada. Uma honra estar Obrigada, aqui. viu? E vamos em Vamos frente. caminhar juntos. Vamos em frente. Boa noite, viu? Muito Boa obrigada de noite. novo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.